Sim Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Mobiliadora Universal. 38 anos realizando sonhos. Em Linhares, embaixo do Mercado Municipal Centro. Olá, chegou a hora de ficar bem informado. Está começando mais uma edição do Sim Notícias e você vai ver o que foi destaque em Linhares e região. Veja na edição desta terça-feira. Pescadores de Linhares e região não estão recebendo o seguro-defeso pago pelo INSS. Estudo revela uma redução no custo com acidentes de trânsito nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo. Motoristas devem redobrar a atenção na BR-101. Obras continuam em Soretama e o trânsito segue no sistema Pare e Siga. Hospital Silvio Avidos, referência na região noroeste, deverá ser ampliado. Prestes a se aposentar, o delegado-chefe da Polícia Civil de Linhares se despede do cargo e dá uma entrevista ao jornalista Osés Farias. O bate-papo é com o doutor Walter Emiliano Barcelos. E direto dos Estados Unidos, você acompanha a coluna Economia e Negócios com o nosso consultor Abel Fiorotti. E os assuntos do esporte você confere com Altemar Félix. Tudo isso e muito mais agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Bom, esta edição você também acompanha pelo canal 20 via RCA em toda a Grande Vitória. Pescadores artesanais de Linhares e região não estão recebendo as parcelas do seguro-defeso pago pelo INSS todos os anos durante esse período. Eles dizem que o Instituto tem negado o auxílio, principalmente para quem já recebe ajuda financeira por parte da mineradora Samarco. O seguro-defeso é uma assistência financeira temporária concedida aos pescadores profissionais artesanais que, durante o período de reprodução dos peixes, são obrigados a paralisar sua atividade para a preservação da espécie. O pagamento das parcelas do auxílio vai até o dia 28 de fevereiro, mas em municípios da região norte, centenas de pescadores ainda não receberam um centavo sequer. Os pescadores de Linhares e região também questionam o fato de o INSS negar o pagamento a quem já recebe alguma ajuda financeira por parte da mineradora Samarco. Até hoje eu não recebi nada da Samarco. Tenho mais de 1 ano e meio que eu fiz o cadastro, mais de 30 anos que eu pesco na cidade de Linhares, todo mundo me conhece, Luciano Tarrafeiro do Bahia Interlagos, e até hoje não temos exposição nenhuma. E o INSS ele não reconhece o nosso direito, dizendo que a Samarco está pagando, e certo que a Samarco não está pagando. E estamos todo mundo numa situação difícil. Alegaram, né, que a empresa Samarco tinha dado uma carta para eles para suspender quem estava recebendo esse auxílio. Eu fui até a Fundação Renova, eles falaram que não. Falaram que tinha sido o governo federal. Eu tentei entrar em contato, mas não tive êxito. O seu Luiz afirma que vive uma situação ainda mais complicada. Além de não poder pescar, ele sofreu um acidente e veio à agência do INSS em Linhares para dar entrada num pedido de auxílio-doença. Mas até agora, nada recebeu. Não consegui receber o auxílio, né, porque eles alegam que eu estou recebendo a Samarco. Só que o Samarco não paga nosso INSS e também ela não tem vínculo nenhum, entendeu, com o INSS a respeito do que eles causaram aí no nosso Rio Doce. Você acha que estão misturando uma coisa com outra? Exatamente. O pescador contribui com o INSS. Contribuímos e eu venho recebendo nos longos anos, os 14 anos tenho recebido. Ao longo do tempo, o seguro-defeso você sempre recebeu historicamente? Sim, sempre. Sempre recebi o seguro-defeso. O que você acha que pode estar acontecendo que esse ano você não conseguiu? Rapaz, burocracia deles aí pra dentro aí, porque, entendeu, não tem nem explicação para isso. Hoje a fundação diz que não tem nada a ver o seguro-defeso com a Samarco, mas o governo até hoje está entendendo diferente com os pescadores. Na verdade, estão deixando de ser assegurado especial, porque o pescador não recebendo defeso, o pescador ele vai acabar deixando de fazer a manutenção da carteira dele. Segundo a colônia de pescadores, dos cerca de 800 associados, pelo menos 600 não estão recebendo o seguro-defeso neste ano. Muitos deles também não recebem o auxílio emergencial por parte da mineradora Samarco. E sem outra fonte de renda, a situação dos pescadores é cada dia mais complicada. O pescador ele precisa de subsistência dele, ele precisa sustentar a família dele. E tem pescador que não recebeu cartão, tem pescador que está passando por dificuldade. Então o INSS de Soretama está pagando os pescadores que vão lá e o de Linhares não estão pagando. Então o que acontece? O pessoal de Linhares, o INSS de Linhares, está fazendo com que o pescador mente, fala que não está recebendo para poder receber o auxílio. Os pescadores dizem que vão insistir junto ao INSS para receber as parcelas, ainda que atrasadas, do seguro-defeso.
Bom, nós enviamos e-mail para a assessoria de comunicação do INSS, tanto aqui no Espírito Santo como em Brasília. Também ligamos para a assessoria e a promessa é de que uma resposta para esse assunto chegaria para nós, mas até o final da tarde, até o fechamento desta edição do nosso telejornal, nós não havíamos recebido retorno. Já a Fundação Renova, que é quem faz as indenizações em função do desastre ambiental do Rio Doce, também ficou de nos dar um retorno sobre o assunto, mas ainda não recebemos nenhum contato. A Polícia Rodoviária Federal divulgou um relatório que aponta a redução do custo social provocado pelos acidentes de trânsito que ocorrem nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo. Pelo relatório, a economia em reais provocada pela redução desses acidentes em 2017, em comparação com 2016, é de 12%. No ano passado, esse custo foi de R$ 426.263.000. Já em 2016, o montante gasto direcionado para atendimentos de vítimas de acidentes, segundo a PRF, foi de R$ 485 milhões. Em 2015, esse valor foi de R$ 555 milhões. A Polícia Rodoviária Federal argumenta e atribui esta queda no custo de acidentes a diversos fatores, entre eles melhorias na fiscalização das estradas e investimentos feitos nas rodovias por órgãos como o DENIT, a NTT e a ECO 101. Bom, e falando em rodovias federais, as obras de manutenção da BR-101 continuam em Soretama. Por esse motivo, o trânsito de veículos segue no sistema Pare-Siga ao longo desta semana e o motorista precisa redobrar a atenção para evitar acidentes. Na tarde de segunda-feira, você viu, um caminhoneiro não conseguiu parar ao se aproximar da fila de carros que aguardava a liberação do trânsito e acabou provocando um engavetamento. Foi na altura do quilômetro 118 da BR-101. Apesar dos inúmeros prejuízos e transtornos, por sorte, ninguém morreu. A gente segue agora para os Estados Unidos para acompanhar a coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti. Olá, amigos da coluna Economia e Negócios, consultor Abel Fiorotti aqui direto dos Estados Unidos. Essa semana eu quero falar para vocês um sentimento que eu tenho que vou compartilhar com todos vocês. Fazendo minhas análises, pesquisas sobre a economia brasileira e todas as perspectivas para esse ano de 2018, eu tenho um sentimento de que esse ano vai ser o ano de recuperação do setor imobiliário aí no Brasil. Porque o setor imobiliário foi um dos que mais sofreram na crise econômica brasileira. As vendas despencaram, os aluguéis caíram. Investir em imóveis nos últimos anos no Brasil foi tenebroso. Foi, na verdade, um pesadelo para muitas pessoas. E pelo que eu andei vendo, os últimos 2 meses já tivemos uma leve melhora. E esse ano, como a gente tem uma perspectiva de um crescimento econômico, mesmo tímido, apesar de toda a turbulência política que o Brasil vem vivendo, a gente tem uma boa perspectiva para esse ano ser o ano de recuperação do setor imobiliário. Setor este muito importante para o desenvolvimento econômico do nosso Brasil. Então, se você está pensando em comprar algum imóvel, está pensando em fazer um investimento em imóvel, o momento é esse. Pesquise, avalie, você ainda tem um poder de barganha muito grande para fazer um bom negócio. Então, essas são as dicas de hoje. Tenham todos uma ótima e abençoada semana. Até a próxima coluna e, como sempre digo, vamos em frente. Muito bem, Abel, obrigado pela sua participação, uma excelente semana e até terça-feira que vem. Vamos conferir como fica o tempo nesta quarta-feira de verão em todo o norte do estado. A quarta-feira será com chuva passageira, um alívio para nós. Em Linhares, mínima de 20, máxima de 34 graus. Colatina, temperaturas entre 19 e 32. Em São Mateus, variação entre 22 e 35 graus. Já em Vitória, a mínima prevista é de 23 e a máxima de 34 graus. Não sai daí depois do intervalo. Após o recesso forense, atividades no Fórum de Linhares voltam ao normal. É daqui a pouco. A rotina voltou ao normal no Fórum Desembargador Mendes Vanderlei, Fórum de Linhares, assim como em todo o estado do Espírito Santo, depois do recesso do Judiciário Capixaba. A partir de segunda-feira, dia 22, os processos voltaram ao andamento normal e as intimações recomeçaram após o recesso forense, que foi de 20 de dezembro a 6 de janeiro. Nesse período, de acordo com a direção do Fórum de Linhares, o Judiciário funcionou no sistema de plantão para as demandas mais urgentes.
O governo do estado anunciou a ampliação de capacidade de atendimento do Hospital Silvio Avidos, que fica em Colatina, um dos mais importantes da região noroeste. A promessa é de dobrar a quantidade de leitos do hospital. O Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina, terá sua capacidade de atendimento dobrada. De 136 leitos, passará a ter 293, sendo 40 de UTI. Atualmente são apenas 16. O anúncio foi feito na última semana pelo governo estadual. A mudança pretende trazer um melhor atendimento para a população. Essa mudança está sendo feita em virtude do aumento da demanda. Nós temos 17 municípios que nós atendemos aqui no hospital, aproximadamente 700 mil pessoas, e o hospital não está suportando mais esses atendimentos, então as pessoas não estão sendo atendidas da maneira adequada. E para que a ampliação aconteça, o Silvio Avidos vai deixar de ser neste local no centro da cidade. E para encontrar um novo imóvel, o governo do estado lançou na última semana um edital para uma chamada pública. Após a publicação no Diário Oficial, no último dia 17, os empreendedores terão 15 dias para apresentar uma proposta, atendendo às condições do edital. O prazo acaba no dia 1º de fevereiro. Ele tem que procurar a Secretaria da Saúde, buscar as regras do chamamento público e depois ele apresentar o projeto dele. Depois que ele apresentar o projeto dele, a Secretaria, juntamente com a Seconte, irá avaliar aonde será o investimento e verificar se a proposta dele vai estar de acordo com a proposta de mercado. Ele precisa oferecer uma área que ele tenha construída que poderá ser adequada a um hospital. Essa adequação será toda feita pelo investidor. Então imagina que você tem uma área, que é uma área que está ociosa lá, construída, que um grupo de pessoas vão analisar e vão falar, isso aqui pode ser adequado para um hospital. E aí ele vai fazer uma adequação para fazer um hospital praticamente completo, um hospital moderno, que será adequado para a nossa região. Uma equipe especializada da Secretaria irá avaliar as propostas e decidir pelo local mais adequado para atender a população. O mais importante é que tem uma equipe de pessoas que farão essa análise, especialista no assunto, que vão definir aonde vai ser o melhor local para ser adequado o novo hospital. Nós estamos criando várias variáveis aqui, acesso, apoio, como que a população pode ter acesso a esse hospital, para que você possa, adequação, como é que vai ser feita a mudança, né, urbana da cidade. É exatamente esses quesitos que nós iremos analisar. De acordo com o diretor, o novo Silvio Avidos deve ficar pronto e funcionando até o fim deste ano. Depois que você assinar o contrato, que todo mundo chegar nos últimos acordos, o investidor terá 8 meses para entregar o hospital pronto para a gente fazer a mudança. É isso aí. E o que estamos precisando é de vagas, né, nos hospitais, de um melhor atendimento à população em geral. Veja como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 409 a saca. Arábica 7, R$ 392. Conilon tipo 7 está valendo R$ 306 a saca. Atualizando as informações esportivas agora com Altemar Félix. Sim Esportes. Oferecimento Paulos Esportes e Central Bikes e Motos. Jiu-Jitsu de Linhares em destaque. O linharense Enzo Pegoretti espera uma definição a qualquer momento de quem vai enfrentar na competição Championships, uma competição internacional em Guarapari, Internacional Guarapari, praia aqui do estado, no próximo final de semana. A divulgação é da Federação Brasileira de Jiu-Jitsu. Bom, em março, agora próximo, tem Brasileiro de Jiu-Jitsu em Barueri, interior de São Paulo. E o Enzo quer participar e tem chances reais de medalha, além de ótimos resultados até o momento. É claro, ele ainda guarda e precisa de apoio, seja de parceria, seja de boa vontade, seja dos empresários ou mesmo do poder público. Fundamental é uma coisa, ele tem representado o Espírito Santo muito bem, obrigado. Então, vamos dar força para o Enzo. E a Federação de Futebol do Estado continua insistindo que o Linhares Futebol Clube participe da Segundona do Capixabão 2018. Tanto que adiou a definição para amanhã
né, dessa definição do Linhares. Uma informação que é nova, a parceria com os empresários que assumiriam o clube foi descartada. É Linhares e Linhares mesmo, e esperamos com boa vontade do poder público para poder participar. Muito obrigado, Altemar, pela participação. Até a próxima edição do Sinotícias. Depois do intervalo, no nosso último bloco, a entrevista é do nosso colega jornalista Oséias Farias com o delegado Walter Emiliano Barcelos, que está se aposentando e se despede da Delegacia Regional de Linhares. A conversa é daqui a pouco, depois do intervalo. O Sinotícias vai trazer agora uma despedida da 16ª Delegacia Regional que fica aqui no município de Linhares. Eu estou falando do delegado-chefe Walter Emiliano Barcelos, que está se despedindo da nossa comunidade. Está dando uma parada, mas eu vou saber dele que se de fato um delegado, quando ele se aposenta, ele para definitivamente. Delegado Walter, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez ao Sinotícias. Aqui, obrigado, boa tarde. Bem, para começar, a pergunta principal é o seguinte: estamos falando então de uma despedida? O delegado Walter vai deixar a chefia da 16ª? Sim, chegou a minha hora, já estamos com 38 anos de trabalho, é hora de dar uma descansada. Então, a partir do próximo dia 5, já estou me afastando por aposentadoria. Aí, nesse caso, a pergunta mais importante, uma trajetória, né? Nós estamos falando de uma trajetória do delegado Walter, eu acompanhei como repórter vários casos que foram resolvidos lá na delegacia. E aí a pergunta importante, delegado, a motivação é chegar mesmo na idade de se aposentar, não é nada mais que isso? Nós já estamos com a idade um pouco avançada, nós estamos com 56 anos hoje, 38 de trabalho, né? 37 só de polícia. Então está na hora de você aproveitar um pouco a vida. Eu acho que nós tínhamos que fazer em prol da sociedade, no cargo de delegado de polícia, eu acho que já foi feito. Eu acho que nós temos que tirar um pouco de tempo também para nós. Durante esse tempo que eu trabalhei, eu me dediquei mais à polícia do que à minha vida pessoal e vida familiar. Então agora chegou na hora de eu balancear um pouco minha vida. Eu tenho, óbvio, mas eu acho que mais 56 anos de vida, pretendo aproveitá-lo para mim e para minha família. Agora, que legado deixa o delegado Walter aqui para Linhares e a outros municípios? O senhor passou por outros municípios também. Queria que o senhor citasse alguns municípios que o senhor lembrar. E aí, na mesma pergunta, responder, que legado deixa o delegado Walter? Eu entrei bem jovem na polícia, entrei com 18 anos e 3 meses. E tão logo concluí o curso de Direito, nós somos o cargo de delegado de polícia, né, nos idos de 87, 88. Assumimos a região norte ali, Conceição da Barra e Pedro Canário. Na época, Conceição da Barra tinha um dos melhores carnavais do país, que Pedro Canário, então logo teve sua emancipação, começou com a implantação da Bahia Sul. Então ali tinha uma população flutuante muito grande, um índice de criminalidade muito grande. Foi na época das invasões de terra do José Rainha e sua trupe. Nós somos uma das pessoas que prendeu o José Rainha e os membros do Movimento Sem Terra. Nós tivemos um desempenho muito grande com a nossa equipe em prol de Conceição da Barra, em volta ao carnaval. Foi vários carnavais sem índice de violência, que nós fazíamos um trabalho que antecedia o carnaval junto com a Polícia Militar. E nós tivemos outras cidades, nós trabalhamos praticamente em todas as cidades do Espírito Santo. Trabalhamos no Sul, Cachoeiro, Rio Novo do Sul, Marataízes, Domingos Martins, Marechal Floriano. Nós chegamos a responder que quando chefe da regional de São Mateus, por 12 municípios, nós pegávamos de Barra de São Francisco, Nova Venécia, Pinheiro, Ecoporanga, toda essa região ficava subordinada a nós. Pois é, o senhor me fez relembrar um pouco de história, porque eu estive num dos julgamentos do José Rainha na década de 90, foi em 96, se não estou enganado, e ali muita gente, tinha um aparato grande de polícia. Então quer dizer que o senhor também estava envolvido naquele contexto da segurança ali, até o Lula estava lá. Eu fui a pessoa quem efetivou a prisão dele e outros colegas dele, que participavam. Nós somos vítimas dele, que na época eles tentaram nos matar
eu fui vítima porque eles me jogaram gasolina, tentaram botar fogo, né? Graças à ação de um policial foram impedidos. Nós conseguimos deles ali prender 6 membros do movimento, né? Com ação junto à Polícia Militar. Conseguimos retirá-lo de dentro do acampamento e autuá-los em flagrante. Conduzimos eles junto com o BME para a Vitória. Aí, a partir dali, o outro colega tocou o inquérito, né? Nós fizemos a prisão e o outro colega fez o inquérito. Pois grandes feitos, movimentos importantes que o senhor participou. Agora, eu preciso perguntar para o senhor, já que é uma despedida, eu preciso perguntar qual foi a maior dificuldade que o senhor encontrou nesses 38 anos de Polícia Civil? O Espírito Santo, ele tem por peculiaridade a questão de servidores, número de servidores. Nós, em todas as delegacias que eu trabalhei, nós não tivemos o QO completo. O quadro organizacional das delegacias, infelizmente, sempre são defasados. Mas nós tínhamos também uma facilidade, dado o empenho de alguns servidores. Eles se duplicavam, eles se quadruplicavam, assim, nas suas ações. Linhares hoje é referência disso aí. Nós estamos aqui é a terceira vez que eu passo em Linhares, terceira vez que eu passo dificuldade, mas nós não deixamos de dar resposta à criminalidade. Nós chegamos aqui pela essa última vez, a primeira vez foi em 93, depois 2002, agora em 2014. Desde quando eu cheguei, tentei fazer a união dos policiais por ser número inferior, né, para que nós trabalhássemos em conjunto e, graças a Deus, nós conseguimos dar uma boa resposta. Depois nós tivemos a vinda do delegado Jareta para o homicídio, nós conseguimos fazer a união dos policiais, nos unimos também à Polícia Militar, que era um problema que Linhares passava, e graças a Deus nós tivemos uma resposta excepcional, até o ano de 2017, quando ocorreu aquele problema junto à Polícia Militar. Eu chego exatamente nesse ponto. Hoje nós temos, me corrija aí se eu estiver errado, delegado André Jareta, André Costa, Francisco Enaldo, nós temos a doutora Suzana, né? Não sei se eu me esqueci de alguém, esse é o time. O senhor julga que o linharense tem uma polícia civil realmente envolvida para combater a criminalidade dentro do clima? Eu estou analisando o clima que paira entre os delegados, aquela vontade de resolver, mesmo com os problemas estruturais? Hoje Linhares merece um pouquinho mais de atenção. Nós precisamos de um trabalho político para trazermos recurso, né, para Linhares, porque o índice de criminalidade é grande, mas a resposta ela demora um pouco mais, mas nós damos a resposta, porque nós temos poucos policiais trabalhando na sua atividade, na atividade policial, quer dizer, nós não temos policiais para fazer investigação, um número suficiente ao índice de criminalidade, mas mesmo assim nós conseguimos dar um bom resultado. Nós temos hoje um índice de resolução no crime de homicídio mais de 80%. Nos crimes de roubo e tráfico, nós temos uma resolução também muito boa. Só que ela, às vezes, demora um pouquinho, mas nós conseguimos resolvê-la, dado o empenho dos poucos policiais que nós temos. Por algum momento passou pela cabeça do senhor que isso pode lhe fazer falta? Essa correria toda pode lhe fazer falta? O delegado de polícia, ele vive em estado de estresse, né? E em estado de estresse ele consegue desenvolver muito, né? Óbvio que isso faz mal a ele. Mas a vida dele é um estresse, porque mesmo ele estando em casa, ele está no trabalho, né? Ele está com o telefone ligado, porque a qualquer momento ele vai receber uma ligação, né, que ocorreu um fato ao qual ele precisa estar presente ou então passar uma orientação, né? Independente de onde esteja, de férias, licença, aniversário, independente de onde esteja. Então é óbvio que tão logo a gente se afaste, os nossos dias, próximo à aposentadoria, os próximos dias da aposentadoria, nós ainda vamos viver essa rotina. Vamos acordar no horário, vamos querer saber o que está acontecendo, até nós conseguirmos desligar, um pouquinho, desintoxicar e desligar dessa atividade policial que nós desenvolvemos por mais de 30 anos. Então, deixando a Polícia Civil, o senhor, como delegado, não vai atuar. Mas aí a pergunta que eu quero saber é o seguinte: um delegado aposentado, ele não faz nada? Ou existem projetos que o senhor está pensando, de repente vai trazer para a sua vida particular? Como eu falei, desses longos 38 anos eu dediquei mais à polícia do que à família, né? Cometi um erro, mas me dou satisfeito pelo resultado, pelo que eu fiz, né? Que muitas vezes você era agraciado por ser parabenizado por uma vítima, por uma pessoa da sociedade, pelo serviço ao qual você fez. Então isso é muito gratificante.
É óbvio que nós temos assim um caminho a percorrer, porque você ficar parado, se ficar no ócio, você vai deixar a doença te acomodar, né, te alcançar e se acomodar. Nós temos alguns projetos, sim. O delegado de polícia tem um campo grande de trabalho, no caso ele pode vir advogar, né, será uma das nossas pretensões, né, já recebemos alguns convites para trabalhar em alguns lugares, mas nesses primeiros 6 meses vamos tomar conta de nossa saúde e de nossa família, tentar organizar a nossa vida pessoal. Pois é. Delegado Walter, o senhor está tendo agora a oportunidade para a gente fechar essa entrevista de interagir com a comunidade linharense. Está todo mundo ali te vendo e dizendo, poxa vida, nós vamos perder mais um dos nossos grandes guerreiros profissionais. O que o senhor diria para essa comunidade que está te assistindo agora? Bom, como eu disse, eu cheguei a primeira vez aqui em 93, né, e a partir do primeiro dia que eu trabalhei aqui, consegui me identificar com a cidade e fazer grandes amigos. Seria uma das cidades que eu escolheria para morar, né, porque tem pessoas bem aqui e tem pessoas que confiam na polícia, né, que fez o nosso trabalho dar resultado. Então, eu gostaria que eles continuassem a fazer isso. Hoje, como nós estamos indicando, estou sendo substituído nesse primeiro momento o doutor André Jareta, pelo grande trabalho que ele está fazendo junto à Delegacia de Homicídio, pelo grande resultado que ele fez desde quando ele assumiu a delegacia, que abaixou o índice absurdamente, né, voltado a Linhares, tem um percentual grande. O índice de resolução dele é muito bom. Então, eu gostaria que a população também confiasse nele, aqueles amigos que a mim traziam as informações, que o procurasse, né, não só ele, como os demais delegados, que confiem na Polícia Civil, na Polícia Militar, para que eles consigam, através dessas informações, resolver os casos que venham a ocorrer. Mas pode pintar aí um outro delegado regional, né? O cargo de delegado regional é um cargo privativo de delegado especial, né? Eu já cheguei a esse ápice, estou saindo. O delegado Jareta, hoje ele ainda não é especial. Os delegados que ocupam aqui a regional 16ª não são delegados especiais, né, da categoria especial. Então, como o doutor Jareta, pelo empenho dele, todos eles são da mesma categoria, mas pelo empenho dele, pelo resultado que ele vem apresentando, então ele é merecedor de responder, nem que seja por algum tempo, pela Delegacia Regional de Linhares, como chefe da Regional de Linhares. Uma conversa muito proveitosa com o delegado-chefe da 16ª Delegacia Regional, que daqui a poucos dias não será mais o delegado-chefe. Mas eu diria para o senhor, delegado, bom descanso e muito obrigado por ter nos atendido. Eu que agradeço a oportunidade de, todas as vezes que vocês nos procuraram, de dar a oportunidade à Polícia Civil, né, falar sobre o trabalho que ela vem fazendo junto à comunidade de Linhares. É assim que nós terminamos o Sinotícias de hoje. Sinotícias, Linhares se vê aqui.